O diabo não é onisciente, não ataca por capricho. Cada movimento dele é calculado, estratégico e direcionado. E se ele está direcionando energia contra a sua vida com essa intensidade, há uma razão que ele não quer que você descubra. A maioria dos crentes faz a pergunta errada quando está sob ataque. Pergunta: por que Deus está me deixando passar por isso? Por que a minha fé não está sendo suficiente? Por que as coisas não estão melhorando mesmo depois de tanta oração? Essas são perguntas legítimas, mas são as perguntas que o inimigo quer que você faça. Porque enquanto você está olhando para cima com acusação, ele está trabalhando sem ser questionado. A pergunta certa é outra, e ela aponta para uma direção completamente diferente. Por que o inimigo está gastando tanta energia com você especificamente? Pensa no que isso significa. O diabo tem um reino para administrar, tem estratégias globais em andamento, tem alvos em todo lugar, e mesmo assim está dedicando atenção, recursos e esforço persistente contra a sua vida. Isso não é aleatório, isso é estratégico, e estratégia pressupõe uma razão. Quando você entender qual é essa razão, o ataque vai parar de paralisar você, vai começar a combustionar você, porque a resposta para essa pergunta é a revelação mais poderosa que qualquer crente pode receber sobre a própria vida. O diabo está te atacando porque tem medo do que Deus colocou dentro de você. E hoje você vai descobrir o que é. Jeremias era um jovem quando Deus se revelou a ele pela primeira vez. E a primeira coisa que Deus disse não foi uma instrução, não foi uma missão. Foi uma declaração sobre o que havia acontecido antes que qualquer instrução ou missão pudesse existir. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei e te constituí profeta das nações. 3 coisas aconteceram antes do nascimento de Jeremias. Deus o conheceu, Deus o santificou, Deus o constituiu. Não depois que ele demonstrasse capacidade, não depois que passasse em algum teste espiritual. Antes de existir no mundo natural, já existia um decreto sobre ele no mundo espiritual. E aqui está o que isso significa para a sua vida. O diabo não atacou Jeremias porque Jeremias havia feito algo que ameaçava o reino das trevas. Atacou porque havia um decreto, porque havia um chamado registrado no céu que, se cumprido, causaria dano irreparável ao plano do inimigo. O alvo não foi o homem que Jeremias era, foi o profeta que Jeremias estava destinado a se tornar. O inimigo não leu seu histórico, leu seu decreto. E o decreto que Deus escreveu sobre a sua vida antes que você nascesse é o que o mantém acordado. Você não é atacado pelo que já fez, é atacado pelo que ainda vai fazer. Mateus 2 registra um evento que parece brutal à primeira leitura, mas que revela um padrão sobre como o inimigo opera que você precisa entender com clareza. Herodes ordenou a morte de todas as crianças de 2 anos para baixo em Belém e nos seus arredores. Uma ordem monstruosa, uma tragédia histórica, mas pensa no que motivou essa ordem. Os magos do Oriente chegaram a Jerusalém com uma pergunta que abalou o trono de Herodes. Onde está o rei dos judeus que nasceu? Herodes não estava com medo de um bebê, estava com medo de um rei. Estava com medo de um trono que ia substituir o dele. E foi exatamente esse medo que motivou o ataque. Não o que a criança já era, o que a criança estava destinada a se tornar. O diabo opera exatamente da mesma forma. Ele não te ataca pelo que você é hoje, te ataca pelo que você está destinado a se tornar, pelo trono que você vai ocupar no reino de Deus, pela influência que você vai exercer, pelas vidas que você vai transformar, pelo território espiritual que você vai tomar do reino das trevas quando o seu chamado se manifestar completamente. Herodes só perseguia reis. O diabo só persegue ungidos. Se ele está te perseguindo, a conclusão é inevitável. Gênesis 37 registra um momento em que o ataque contra José se tornou público. José tinha 17 anos. Havia recebido 2 sonhos que descreviam um futuro de autoridade e liderança. E quando compartilhou esses sonhos com a família, algo se moveu nos irmãos que foi além de ciúme comum. Eles o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Os sonhos provocaram o ódio. O potencial revelado ativou o ataque. E o ataque que deveria destruir José, a venda para o Egito, a escravidão, a prisão injusta, se tornou o caminho exato pelo qual o propósito de Deus se cumpriu.
Cada degrau de descida foi um degrau em direção ao trono. José não chegou ao palácio a despeito do ataque. Chegou através do ataque. E agora, Davi. Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. Passou por 7 filhos antes de pedir pelo 8º, o que estava no campo, cuidando de ovelhas, que nem havia sido considerado para a reunião. Davi foi ungido em segredo, sem audiência, sem reconhecimento público. Apenas o azeite descendo sobre a cabeça de um jovem pastor. E imediatamente depois da unção, Saul começou a ser atormentado. Davi foi chamado ao palácio para tocar harpa. Foi colocado ao lado do homem que queria matá-lo. Passou anos fugindo, se escondendo em cavernas, sendo caçado pelo próprio rei que ele servia. Saul não perseguia Davi porque Davi havia feito algo errado. Perseguia porque havia uma unção sobre Davi que Saul não tinha. A perseguição não foi evidência de que Davi havia perdido o favor de Deus. Foi evidência de que a unção era real o suficiente para incomodar quem estava no trono errado. Quando alguém com poder mundano persiste em te atacar sem razão aparente, não é perseguição aleatória, é confirmação de unção. Lucas 4 registra o batismo de Jesus. O Pai fala do céu: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." A confirmação pública mais explícita de identidade que qualquer ser humano já recebeu. E imediatamente depois, não semanas depois, não depois de um período de consolidação espiritual, imediatamente depois, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O ataque mais intenso da vida pública de Jesus aconteceu logo depois da maior confirmação de identidade. Esse não é acidente, é padrão. Quanto maior a confirmação do chamado, mais imediato e mais intenso o ataque que se segue. Porque o inimigo sabe que uma identidade confirmada é uma ameaça ativa. Um crente que sabe quem é, que entende o decreto que existe sobre sua vida, que compreende o potencial que Deus colocou dentro dele, é um crente que o inimigo não consegue mais controlar pelo medo, pela dúvida e pela confusão. E por isso o ataque vem com tanta força exatamente quando você está chegando mais perto de descobrir quem você realmente é. A intensidade da batalha é o termômetro mais preciso do tamanho do chamado. Isso não é consolação religiosa. É teologia bíblica fundamentada em padrão consistente do Antigo ao Novo Testamento. José, Moisés, Davi, Jeremias, João Batista, Paulo, Jesus, cada um deles foi atacado com intensidade proporcional ao chamado que carregavam. Cada um atravessou um período de pressão máxima exatamente antes da manifestação do propósito. Você não está fora desse padrão, está dentro dele. E aqui está o que precisa assentar dentro de você. Filipenses 1:6 diz que aquele que começou boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo não escreveu isso para pessoas cuja vida estava indo bem. Escreveu da prisão para uma igreja que estava sob pressão, sobre um Deus que não abandona o que começou. O mesmo Deus que colocou o potencial dentro de você é o que garante que o ataque não pode abortar o propósito. O inimigo pode atrasar, pode pressionar, pode fazer você questionar tudo o que acreditou sobre si mesmo. Pode usar pessoas, circunstâncias e dor para tentar convencer você de que o decreto sobre sua vida foi avogado. Mas ele não tem autoridade para cancelar o que Deus assinou antes da fundação do mundo. Isaías 61:1 diz que o Espírito do Senhor está sobre o ungido para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Jesus citou esse versículo na sinagoga de Nazaré como descrição da sua própria missão. Mas Paulo escreveu em Efésios 5:1 que somos imitadores de Deus como filhos amados. O que Jesus veio fazer, você foi chamado a continuar. E o inimigo sabe que um crente que descobre sua unção não vai apenas ser liberto, vai libertar outros. Cada pessoa que você alcança com o que Deus colocou dentro de você é uma perda para o reino das trevas. Cada vida transformada pelo seu chamado é um território arrancado do inimigo. Por isso o ataque é tão persistente. Por isso ele trabalha tão duro para fazer você acreditar que não tem nada de especial, que o chamado não é real, que você não é suficiente, que os sonhos eram ilusão e a unção foi embora. Porque se você acreditar nessas mentiras, não apenas você perde, as pessoas que você estava destinado a alcançar também perdem. O ataque não é apenas contra você,
É contra todos que você vai libertar quando o seu chamado se manifestar. Você chegou até este ponto e isso já diz algo. Não sobre sua espiritualidade, sobre o seu chamado. Porque as pessoas que não têm nada dentro delas não buscam respostas sobre por que estão sendo atacadas. Buscam descanso do ataque. Você buscou entendimento. Isso é a marca de quem foi chamado para algo maior do que consegue ver agora. O ataque que você está sofrendo não é o fim da sua história. É o prefácio do que Deus está prestes a escrever. Vai até os comentários agora e escreve chamado. Uma palavra. Não porque é o ritual, porque é uma declaração de identidade. Você está dizendo ao céu e ao inferno que entendeu o que o ataque significa, que não vai mais interpretar a pressão como evidência de fraqueza, que o decreto de Deus sobre a sua vida é mais real do que qualquer circunstância que o inimigo possa usar para contradizê-lo. Compartilhe este vídeo com alguém que está prestes a desistir por causa do ataque. Essa pessoa está interpretando a pressão como sinal de que Deus abandonou. Precisa entender que a pressão é sinal de que o chamado é real. Manda sem texto elaborado. A mensagem fala por si só. Este vídeo fecha um ciclo de 4 conteúdos que cobrem cada dimensão da vida cristã em guerra. O primeiro ensina como se proteger na noite. O segundo, como começar o dia do lugar certo. O terceiro, como declarar autoridade sobre cada território atacado. E este ensina por que o ataque existe. Os 4 juntos formam um sistema que nenhum crente deveria enfrentar a batalha sem conhecer. Os 3 outros vídeos estão no canal esperando por você. O ataque não para enquanto o chamado existir. Mas agora você sabe o que o ataque significa.